Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 1. Se você não sabe onde fica o livro de Romanos, você vai abrir sua Bíblia depois do livro de Atos, tá bom? Então você vai achar no nome do Senhor Jesus. Mais um aviso que eu queria dar aqui, gente, que chegou aqui para mim, mas tá tudo certo, é que a gente vai ter o evangelismo na feira hippie, no dia 6/4. Então não deixa de ir, vai ser no domingo, às 9 horas da manhã. Você chama lá as informações no perfil do @Legacy Evangelismo, @Legacy Evangelismo. Não deixa de participar. Deus não quer só evangelizar por meio do pastor aqui com o microfone na mão, não. É por meio de você nessa cidade doida aí afora. Amém? Agora eu quero ler com você a palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo de número 1. A palavra de Deus diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, estamos diante do Senhor, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que está vivo e está no meio desse ambiente, passeia no meio da sua igreja, e muito em breve há de retornar, e buscará uma igreja que esse texto narra, que tem essas características. Senhor Deus, eu peço que o Senhor Jesus encontre em nós uma igreja como cristãos, individualmente, que vivamos o centro da tua vontade, que sejamos transformados em santidade, Espírito Santo. E é impossível eu, o pregador dessa noite, com persuasão humana, conseguir convencer alguém que está aqui nesse auditório de que ele precisa ser santificado. Não, só o Espírito Santo pode fazer isso. Por isso, Espírito Santo, fale a cada coração, fale a cada coração e mostre, Senhor, que o Senhor tem um lugar que é bom, é perfeito, é agradável, é um lugar no centro da tua vontade, escondido em meio à tua santidade. É isso que eu peço, Senhor, e cremos que o Senhor assim fará, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Povo de Deus, o título do nosso sermão nessa noite é o fogo da santificação. É em cima desse tema que eu quero falar com você. Se você tem estado aqui nos nossos cultos, eu creio que você já tem visto um mover do fogo de Deus aqui nesse lugar. Eu creio que você tem visto que o fogo do Espírito Santo ainda não se apagou. Nós não seremos cristãos frios, seremos cristãos que queimarão até o fim. Somos cristãos que estamos sendo despertados aqui. Eu vejo muito isso, sábado após sábado, sobre um fogo de Deus, um fogo de avivamento. Um fogo que não é uma liturgia de culto, não é algo que o ministro do louvor vai trazer, não é algo que o pastor Davi Barreto vai trazer, não. É o fogo do Espírito Santo, é pertencente a Ele. Ele é o fogo de Deus. Mas sabe, nós não vivemos também um fogo de Deus que é só emocional. Sabe por quê? Avivamento é algo que transforma o ser humano. Todas as vezes que o fogo de Deus entra em contato com o ser humano, ele queima, ele purifica, ele transforma, ele arde, ele tira as impurezas. E se eu e você estamos dizendo que estamos tendo algum contato com Deus, estamos tendo algum tipo de acesso a Deus, estamos buscando a Ele, o Espírito Santo permanece em você, isso implica necessariamente que você está sendo santificado. E a minha pergunta é: como que algumas pessoas conseguem, talvez, vir em um culto, se emocionar,
mas não conseguem ser transformados. Sabe por quê? Elas não encontraram o fogo de Deus, encontraram um fogo estranho. Mas aqui, nessa noite, o fogo de Deus está aceso, e Ele vai queimar as impurezas, Ele vai queimar o nosso pecado, Ele vai transformar o nosso ser. O fogo de Deus santifica, santifica, santifica. A santificação é um lugar escondido em Deus. A santificação é a vontade de Deus. Mas para eu continuar falando nesse tópico, deixa eu te introduzir rapidamente ao livro de Romanos. Paulo, ele é autor dessa carta, e ele escreve essa carta no momento que ele não conhece essa igreja ainda, mas ele apresenta à igreja de Roma um projeto de ir até a Espanha. Na mente de um judeu daquela época, os confins da terra eram a Espanha. Se você pegar o mapa mundi, o último país aqui do canto da Europa seria a Espanha e também Portugal. A ideia de Paulo é cumprir o ide que Jesus disse: olha, vão até os confins da terra. Paulo quer fazer uma quarta viagem missionária até os supostos confins da terra, que seria a Espanha. Mas para isso ele precisa da ajuda financeira dessa igreja que estava situada no meio dessa rota, que era a igreja de Roma. Essa igreja, a título de curiosidade, ela recebe uma carta que é uma das poucas cartas que Paulo escreve a uma igreja que não foi ele quem fundou. Apenas isso acontece na carta de Romanos e Colossenses, onde Paulo não fundou essa igreja, mas Paulo começa a escrever uma carta para esses irmãos. E Romanos é o resumo do que é o Evangelho. Paulo, ele começa tratando sobre a ira de Deus, e ele vai falar sobre a essência do Evangelho. Mas isso parece um pouquinho estranho, não é? Porque esse homem vai dizer o que é o Evangelho, dizendo: ei, tem um convite do Evangelho para você. E o que é o Evangelho? É uma boa notícia. Esse é o sinônimo, é o significado, do que significa Evangelho. Mas Paulo, antes de dar a boa notícia, ele precisa dar a má notícia. E ele começa a tratar dos capítulos 1 a 3 sobre a ira de Deus. Ele mostra que todo ser humano é indesculpável diante de Deus. Eles conhecem a Deus, sabem quem Deus é, mas preferem endurecer o coração, e começam a adorar os prazeres, os objetos e a si mesmos. E Paulo chega a uma conclusão: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, os seus pecados afastam você do seu Deus. Mas depois dessa notícia, Paulo diz: mas aí nós fomos justificados pela fé. Deus enviou Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. E ele começa a tratar sobre o tema da justificação pela fé. Depois ele parte na próxima sessão para poder tratar sobre o tema entre a graça e a lei, mostrando que a lei foi uma espécie de professor que nos conduziu até a graça de Cristo. Ele passa depois a tratar, a partir do capítulo 9 em diante, sobre a queda de Israel, como o povo de Israel caiu, e eles agora não estão mais no posto de povo de Deus, de povo salvo, santo, mas a igreja do Deus vivo foi enxertada na videira, e nós entramos nesse lugar. Paulo termina toda essa sessão extremamente teológica, dos capítulos 1 até o capítulo 11, dizendo sobre a misericórdia de Deus. Ele exalta dizendo: quão insondável é a mente do Senhor. Quem foi o seu conselheiro? Quem poderia ter planejado uma salvação como essa? Quem ensinou a Deus a fazer a salvação? Quão infinita a riqueza da sabedoria de Deus, quão insondáveis os seus juízos, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Se é para ele, você pode aplaudir. Depois de toda essa sessão teológica, agora no capítulo 12, Paulo sai da teologia e vai para a prática cristã. Esse texto ele é muito curioso, porque
ele fala de mim e de você como um sacrifício vivo. É como se em mim e você houvesse fogo, fogo queimando, mas nós não fôssemos mortos pelo fogo. Existe um fogo que ele nos santifica, e esse fogo que nos santifica, ele é a vontade de Deus. Irmão, sabe o que eu posso te garantir nessa noite? Preste muita atenção. Talvez você está se perguntando: Deus, o que o Senhor tem para mim? Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Qual que é a sua vontade para a minha vida hoje? Sabe o que o texto me garante? A vontade de Deus é que sejamos santos como Ele é santo. O que Deus está te pedindo hoje é: deixa o fogo arder, deixa o fogo queimar, deixa eu te santificar, deixa eu tirar as suas impurezas. Essa é a vontade de Deus para você nessa noite, meu irmão. Essa é a vontade de Deus. E a partir disso eu quero pegar uns tópicos com você. Quero que você releia comigo o versículo de número 1, que diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Primeiro ponto: contemplar a misericórdia de Deus é o combustível para o fogo da santificação. Irmãos, Paulo ele gastou 11 capítulos explicando detalhadamente todos os detalhes sobre a misericórdia de Deus. E ele vem e diz assim nesse texto: vocês estão vendo tudo isso? Vocês estão vendo esse plano da salvação? Vocês estão vendo a maneira que Deus salvou vocês? Vocês estão enxergando isso? Pois é, com base nisso, vendo isso, eu peço uma coisa a vocês: vendo as misericórdias de Deus, vocês serão mais santos e mais santos. O sacrifício vai acontecer e o fogo vai queimar. Irmãos, se por um lado a nossa teologia da salvação é a misericórdia de Deus, a nossa prática da santificação é gratidão. Porque o que Paulo está dizendo é assim: olha, você viu o fato de que Deus te salvou? Você viu o fato de como Jesus morreu na cruz por você? Pois é, se Jesus fez isso por você, qual tem que ser o seu estilo de vida? Irmãos, deixa eu dizer algo aqui. Você não tem capacidade de se santificar. Você não tem capacidade de largar esse vício que você já falou tantas vezes para Deus que você ia largar. Você não tem capacidade de mudar o que você assiste pela sua própria vontade. Você não tem capacidade de, pela força do seu braço, você ser mais parecido com Jesus. Não, se deixar, para mim e para você, é daqui para pior. Mas como é que nós vamos viver essa vida que Deus sonhou para mim e para você? Porque talvez você está aqui e é desanimador para você. É um pecado, é um vício repetido. É aquele pecado em oculto que você acha que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. É aquela sujeirinha escondida. Você fala: olha, eu não sei como que isso daqui vai sair, eu não consigo me limpar. Irmão, posso te mostrar como que isso pode ser limpo? Quero fazer um exercício com você. Quero que todos fechem os olhos. Todos fechem os olhos. Eu quero que você pare de pensar em todas as suas preocupações. Eu quero que você preste atenção em algo. Eu vou começar a descrever uma cena para você, do que a palavra de Deus diz. E eu quero que você imagine isso. A palavra de Deus diz que Jesus, ele foi levado diante do sumo sacerdote. Eles pegam as vestes de Jesus e tiram ela. Cerca de 500 soldados romanos começam a juntos espancar Jesus. Eles colocam uma coroa de espinhos na cabeça dele, colocam um manto que é uma caricatura de César. Eles começam a bater na cabeça de Jesus, os espinhos começam a encravar no crânio do Salvador. E eles começam a cuspir nele e falar:
eis aí o rei. Eles levam ele para a Via Dolorosa. Jesus havia sido brutalmente chicoteado. Os chicotes romanos, eles literalmente deixam as costas de uma pessoa na carne viva. As costas do Senhor estavam na carne viva. Ele tinha espinhos encravados no seu crânio. E ele carrega uma cruz numa rua cheia de gente que grita: crucifica-o, crucifica-o. Mas ele persevera, e ele continua, e a cruz cai, e alguém tem que levar essa cruz. Ele então é levado até o Monte da Caveira. Ele é colocado na cruz. Os soldados batem o martelo numa mão, batem na outra, batem nos seus pés, e ele agora está pregado numa cruz. Ele é levantado, e o céu escurece. As pedras começam a se tremer. Os fariseus dizem: olha, você não é o filho de Deus? Desça da cruz, então vamos crer. Mas Jesus, depois de ter bebido vinagre, depois dele ter dito: estou com sede, e na cruz alguém sofria de tanta sede que a sua língua começava a dar cãibras. Mas ele, depois de provar o vinagre, por você, ele diz: está consumado. E ele entrega o seu espírito a Deus. Olha aqui para mim, pode abrir os seus olhos. Irmãos, se Jesus foi até o fim daquela via dolorosa por você, por que que você não pode ir até o fim da sua santificação? Percebe como vê a misericórdia de Deus na pessoa de Cristo? O fato de que o que pregou Jesus não foram os pregos romanos, não foi o império político, foram os seus pecados. E isso nos leva a um lugar de gratidão, que nós somos constrangidos pela graça de Deus. E não é mais uma religião que nos pauta. Eu começo a ser santo porque Deus me constrange em sua misericórdia. Ele me constrange no seu amor. Eu nunca vou entender o amor de Deus. Eu nunca vou entender como é que Ele amou um pecador como eu. Eu nunca vou entender. Eu nunca vou entender como é que Ele, do trono dos céus, esvaziou tudo e falou: olha, eu vou morrer por você, lá no seu lugar. Era para suas costas estarem na carne viva, era para você sentir o peso da ira de Deus. Mas Deus foi misericordioso, e existe uma base para sermos santificados: é o fato de que nós precisamos contemplar a misericórdia de Deus. Irmãos, esse é um princípio que nós vemos repetido na palavra de Deus. Por exemplo, se você olhar para a sua Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, ainda nesse tópico, a palavra de Deus diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue. O que o autor de Hebreus está dizendo é o seguinte: ei, no que você tem pensado? O que ocupa a sua mente? Qual é o pensamento que vem na sua mente quando você não está fazendo nada? Sabe por quê? Sabe qual é a maneira de vencer o pecado e resistir até o final? É pensando bem em Jesus, é tendo os olhos fitos nele, é contemplar a misericórdia dele, é ver o que ele fez por você. Irmão, deixa eu te falar, quando eu olho Jesus na cruz por mim, qualquer tipo de prazer, irmão, o que é um prazer sexual antes da hora, perto do fato de que Deus morreu na cruz por mim? Você quer combustível para sair dessa situação? Eu te apresento aqui agora: o Filho de Deus morreu pelos seus pecados, e isso nos constrange ao fato de que se Ele morreu por mim, eu vou viver por Ele. Se Ele morreu por mim, o que é o meu vício perto da vida de Deus? E aí nós tocamos num ponto de que a nossa mente está cheia de muita besteira. Nós contemplamos tudo, menos o Filho de Deus pregado na cruz. Você quer uma base disso? Faz um teste saindo desse culto, ou faz aí agora mesmo.
Vai saindo desse culto para ninguém ver não, irmão. Saindo desse culto, você está com esse pecado diante de Deus que é difícil de largar, né? Você quer saber o motivo? Abre seu celular, vai no ajustes, vai no tempo de uso. Você vai ver o tanto de tempo que você passa contemplando bobagem, mas a sua Bíblia está empoeirada lá na gaveta. O tanto de tempo que você passa na sua televisão assistindo Netflix, assistindo The Office, 800 trilhões de temporadas. Mas irmão, nem lê a Bíblia mais. Agora o que ouve falar de Jesus é só no The Chosen. Pelo amor de Deus. Sabe como é que nós contemplamos a misericórdia de Deus? Para ter fogo para a santificação, combustível para o fogo da santificação queimar. Irmão, todos os dias, pega esse livro aqui, você vai ver um Deus que te amou tanto, tanto. Isso vai constranger você. No dia que você estiver mal, sabe o que você vai fazer? Pega um louvor, irmão, bota um louvor lá e vai dizer que Jesus abriu mão da glória dele e morreu no nosso lugar, e que o altar de adoração agora é dele. O que tem ocupado a sua mente? Contemple a glória do Filho de Deus. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Sabe esse exercício que eu mandei você fazer, de fechar os seus olhos? Isso deu um temor no seu coração, não foi? Isso constrangeu você, não foi? Pois é. É contemplar a misericórdia de Deus, que nos dá gasolina, 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 para queimar, 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 santificar, santificar. Porque eu só estou vendo um Jesus que é santo, eu vou ser mais santo. Se eu estou vendo um Jesus que foi perfeito, eu vou tentar caminhar como ele caminhou. Se eu vejo um Filho de Deus que morreu na cruz por mim, eu começo a querer viver por ele. O que tem ocupado a sua mente? Como que você pode hoje contemplar mais o Senhor? Eu não estou falando sobre correr os olhos. Correr os olhos é uma coisa, contemplar é outra, totalmente diferente. E o problema é que a maioria de nós nessa noite corremos os olhos em Jesus, quando o autor de Hebreus está dizendo, tendo os olhos fitos em Jesus. Não é sobre correr os olhos, é sobre o seu coração. Naquela pausa do almoço para o trabalho, você está pensando em Cristo. É sobre o seu coração, na hora que você deita à noite para dormir, você está pensando na glória de Cristo. É sobre quando você acordar, o primeiro pensamento que vem no seu coração é, meu Deus, o que foi aquela cena da transfiguração? Ele apareceu em glória, constrangeu os discípulos, o que foi aquilo? Deus deixou de ser o dono da nossa vida há muito tempo, porque conseguimos facilmente passar 24 horas pensando em tudo, menos nele. Sendo que o maior mandamento é, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, de toda a tua mente, todo o teu entendimento. O salmista meditava na palavra de Deus. Ele ficava pensando durante a rotina dele na palavra de Deus. Preste muita atenção. Eu não estou dizendo que você vai passar 24 horas lendo a Bíblia. Eu estou dizendo que tem como contemplar a palavra de Deus sem estar lendo a palavra de Deus. O ler é importante, mas nós perdemos o senso de pensar. Paulo está dizendo, com base pensando na misericórdia de Deus, vocês vão se oferecer em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Deus quer uma coisa, um crente santificado, porque isso é agradável diante de Deus. Ah, mas pastor, está difícil sair desse vício, eu acho que eu já desanimei. Irmão, o autor de Hebreus está dizendo, você quer vencer o desânimo do pecado? Porque o pecado, ele tem um problema. O pecado, ele nos desanima espiritualmente. Nós ficamos assim, Deus, mas eu vou no culto, cara, olha o que aconteceu. Deus, eu vou erguer as minhas mãos para o Senhor, eu errei. Deus, eu não sei se eu vou conseguir, eu estou desanimado, eu caí de novo. Eu não sei se eu consigo sair desse fundo desse poço. Eu estou começando a achar o fundo do poço confortável.
e eu não tenho mais ânimo para sair daqui. Você quer um renovo de ânimo nessa noite? O ânimo é: o Filho de Deus morreu por você, e quando você olha para Ele, todo o desânimo vai embora, e o renovo de Deus te toma nessa noite, para você não regredir. Você não vai regredir espiritualmente, você vai avançar. Você vai orar o que você nunca orou, você vai ler a Bíblia o que você nunca leu, você vai jejuar o que você nunca jejuou, mas você quer ânimo para fazer isso? Veja a misericórdia de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Quero ler com você próxima parte do texto, ainda no versículo 1, que diz assim. Na verdade, relendo o que o texto diz no versículo 1, que diz: se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Segundo ponto: o nosso corpo é a fogueira do fogo santificador. Ok, ele é um fogo, mas aonde que ele queima? Paulo mostra que devemos oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo. E a palavra aqui utilizada, ofereçam, ela tem uma ênfase muito importante, porque a ideia dessa palavra é uma simbologia, inclusive, de um casamento, aonde um noivo, ele oferece o corpo dele para a noiva. Da mesma maneira, o corpo da noiva se torna do noivo. A ênfase de Paulo dizendo é: olha, Cristo, o noivo de vocês, entregou o corpo dele por vocês na cruz. Da mesma maneira, vocês devem entregar seus corpos nessa vida, para que os seus corpos sejam santos para a glória dele. Essa é a ênfase que Paulo dá, e ele mostra que isso é um culto racional. A palavra grega aqui utilizada, racional, a palavra logikos, significa tanto algo racional, ou seja, que eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho ciência, eu tenho entendimento, é decisão minha isso que eu estou fazendo, mas ela também significa espiritual, tanto que se você olhar no rodapé da sua Bíblia, deve trazer o termo ou espiritual. O que Paulo está dizendo é que quando oferecemos o nosso corpo para a glória de Deus, destinado somente para a glória de Cristo, o que acontece é que experimentamos o auge de um culto, experimentamos o melhor tipo de culto, um culto que ele é racional, porque é você que decidiu, mas ele é completamente espiritual, porque ele passou a ser do Espírito Santo o seu corpo. É um culto que não pode ser deixado de ser vivido. O que Paulo está dizendo é um tipo de culto, irmão, que não é esse culto aqui que nós estamos. Sabe por quê? Não adianta você vir num culto se o seu corpo não for um culto. Não adianta você vir no culto da igreja. Sabe por quê? A adoração, irmão, não é a música que você canta no culto, é o que você faz com o seu corpo quando a música para de tocar. Essa é a adoração a Deus. Esse é o culto de adoração ao Senhor. Irmão, nós vivemos numa geração que idolatra o corpo. As pessoas estão tomando anabolizante desembolado. Sabe por quê? Para ficar fortão do lado de fora, mas o coração está lá prestes a ter um ataque cardíaco a qualquer instante. As pessoas, elas querem chegar num ambiente e elas querem ser o centro das atenções. Não, eu estou chegando aqui, vai todo mundo olhar para mim. Olha aqui o meu corpo, eu vou usar roupa desse jeito, para todo mundo ver esse detalhe aqui. Irmão, posso profetizar algo na sua vida? Ninguém está nem aí para você. É isso que eu quero profetizar para você. Você não é o centro das atenções. Eu não sou o centro das atenções. As pessoas estão muito ocupadas com a vida delas, cheia de problemas, cheia de dificuldade, para ficar reparando no seu corpo. Ai, você viu isso daqui? Não, ninguém viu, ninguém está nem aí. Homem então, irmão, é difícil, viu? Vem a mulher e fala assim: amor,
Você viu alguma coisa diferente? Você fica assim: sangue de Jesus tem poder. Já começa a orar em línguas. Deus me revela o que é. Espírito Santo de Deus, eu não sei o que ela fez de diferente. Aí você vai um por um. Amor, você fez clareamento? Não, amor. Amor, você fez a unha? Não, amor. Amor, você fez a sobrancelha? Não, amor. Fiz os cílios. Eu sabia, eu estava só te testando mesmo. Irmão, a verdade é, coloque amor nas minhas palavras, mulheres. Ninguém vai reparar mesmo não. Ninguém. Acho que nem as outras mulheres reparam direito. Repara. Entendi. Então só as mulheres aqui estão em pecado. Amém, igreja? Só elas. Os homens estão santos. Glória a Deus. Eita, glória de Deus. A gente, os homens, estão melhor. Vamos para cima, igreja. Irmão, e as pessoas estão numa guerra idiota do corpo. Quem tem um corpo mais bonito? Não. As pessoas, cara, elas estão deixando de trabalhar, viver, só para ser a pessoa que vai postar. Aí tem a irmãzinha: coloque amor nas minhas palavras. Apesar de que eu sou meio colérico, não existe muito amor nas minhas palavras. Mas, irmão, tem lá a irmã da igreja. Aí a irmã vai lá e posta no Instagram uma foto assim, ó, de costas assim na praia, de biquíni, escrita assim, ó, na legenda: tudo posso naquele que me fortalece. Irmão, em quem que você pode aquilo ali? No diabo? Só se for. Irmão, de verdade, você é templo do Espírito Santo. Mas não porque você é templo do Espírito Santo é para você ficar mostrando o templo, não. Deixa o templo escondidinho ali, bonitinho. Ninguém precisa ver suas intimidades. Ninguém está interessado. Irmão, decência. Decência, pelo amor de Deus. Mas ainda, saindo desse campo só da estética, nós vivemos numa geração que idolatra os prazeres do corpo. As pessoas, elas entram na igreja, ficam crentes, e é assim, ó, é em um atrás de 1 milhão. É o contrário, né? 1 milhão direto, sei lá o que eu ia falar, irmão. Você entendeu? Muita gente. Mas, irmão, vem um monte de jovem aqui no Legacy. Aí, pastor, eu sou cheio do Espírito Santo, roda, ora em línguas, faz tudo que tem que fazer, desce fogo do céu. Aí, irmão, começa a namorar. Aí começa a sumir dos cultos. Aí vai embora. Fala assim: ô pastor, tem algumas coisas assim, sabe, que agora eu tenho dificuldades. Irmão, a pessoa trocou Jesus, o fogo do Espírito Santo, por um prazer momentâneo, que nem ela está feliz nisso. Você pode pega um casal de namorado que está transando. Você vê na cara dos dois assim: estamos acabados. Não estamos felizes. Tem um peso, tem uma angústia no cérebro. A pessoa não tem paz, porque não é o centro da vontade de Deus. Aquilo que não é o centro da vontade de Deus, tem um prazer, tem, mas isso não vai nos preencher por dentro. Vamos pegar, por exemplo, dados da pornografia. Pornografia, e tratando disso, tanto homens como mulheres, isso se tornou algo que se alastrou completamente. É difícil você encontrar alguém que não esteja nisso. É difícil. Os prazeres do corpo têm sido adorados, seja pelos prazeres sexuais ou então pela adoração do corpo. Mas o que Paulo está nos ensinando não é a adorar o nosso corpo, mas a adorar a Deus por meio do nosso corpo. O nosso corpo não é um objeto de adoração, ele é um instrumento de culto para Deus. Isso significa que, sabe qual que é o pior do pecado? É que você para de adorar a Deus naquele instante, porque o culto se encerrou. Nós somos um culto ambulante, o que significa que quando o pecado acontece, isso encerra aí. Deixa eu tratar disso aqui de uma maneira mais prática para mim e para você. Nós achamos que, sabe o quê? Que prazeres do corpo são só isso que eu acabei de dizer: idolatria à própria imagem, ao corpo e os prazeres sexuais. Não. O seu corpo envolve a sua boca. E sabe o que muitos fazem com a boca? Fazem fofoca dentro da igreja. E aí? Como assim? Você é templo do Espírito Santo, mas empresta a boca para o diabo. Não, olha, essa boca aqui, eu falo glória a Deus, eu falo aleluia. Irmão, não adianta falar em línguas no culto e fazer fofoca em português depois. Não adianta, não dá.
Seus olhos são os olhos de Cristo. Suas mãos são as mãos de Cristo. O que você tem visto? O que você tem olhado na internet? O que você tem visto na rua quando uma pessoa bonita passa? Pois é, esses olhos são de Jesus. Não, mas veja bem. Não, irmão, deixa eu te falar algo. Deus não quer só o seu coração, Ele quer os seus olhos, Ele quer a sua mente, Ele quer as suas mãos, Ele quer as suas pernas, Ele quer você por inteiro. Você tem que ser um culto inteiramente oferecido a Deus. Esse culto, ele não pode ser encerrado, porque o dia que ele se encerrar, quer dizer que a gente está trocando a propriedade do nosso corpo. A gente está passando ele de um dono para outro dono. Mas eu quero ler com você o versículo 2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Terceiro ponto: nas disciplinas espirituais, o fogo queima a sua antiga mentalidade e cria a mente de Cristo. Esse é o nosso terceiro e último ponto. Irmãos, Paulo nesse texto, ele tem duas palavras neste versículo que regem esses versículos que nós lemos. Uma é transformação e a outra é conformação, mostrando que tudo aquilo que acontece comigo e com você começa, sabe aonde? Na mente. E aquilo que ele traz essa palavra que ele fala sobre molde, sobre forma. Não se amolde ao padrão deste mundo. E ele traz aqui duas formas de bolo. Eu quero que você imagine duas formas de bolo nesse momento. Ele diz primeiro sobre uma, que é a palavra esquema aqui utilizado, que é para a forma desse mundo. E a palavra esquema se refere a um molde que é flexível, é elástico. Imagine uma forma de bolo que é como se fosse de gelatina. Você pode esticar, você pode apertar, você pode fazer ela encaixar em algum lugar. Além disso, essa forma de bolo, ela fala primeiramente de aparência exterior. Ou seja, é um tipo de pensamento que ele é flexível, ele se encaixa perfeitamente em você. E além disso, ele fala de um comportamento exterior. Esse é o pensamento do mundo. Sabe como é que é o pensamento do mundo? O padrão desse mundo, a ideia de pecado, ela encaixa certinho na sua vida. Você pode ser conformado, você não precisa mudar não. Você é perfeito do jeitinho que você é. Tem até um evangelho, um pseudo-evangelho que diz aí que Jesus te ama demais. Você pode ficar do jeitinho que você quiser. Não, essa é a forma do mundo pensar. Mas a segunda forma de bolo que Paulo traz aqui é uma forma que ela é dura e inflexível. É como uma forma de metal. Esse é o evangelho. O evangelho não pode ser alterado. O evangelho não pode ser mudado. O que a palavra de Deus diz é isso e ponto final. E não é você que tem que adaptar a Bíblia a você, é você que tem que se adaptar à Bíblia. A forma do mundo vai dizer: olha, esse errinho aqui não tem problema não, pode ser conformado com isso, não precisa ser transformado não. E o que Paulo traz aqui é uma última palavra, que é a palavra transformação. Essa palavra grega metamorfete, ela aparece num texto muito especial, o texto da transfiguração de Jesus. E ela sempre é utilizada, tanto nesse texto quanto nesse outro, no sentido das disciplinas espirituais que o cristão faz. Então Paulo está dizendo que nós temos duas maneiras de pensar. Uma que é flexível e se encaixa na minha vida, a outra que é imutável, que é a palavra de Deus. Mas ele fala: olha, você quer sair de uma para outra? Você tem que ser transformado, sofrer uma metamorfose. Essa palavra, ela é utilizada lá em Mateus, no capítulo 17, no Monte da Transfiguração.
e ela é autoexplicativa. Jesus, ele vai para o monte, e ele chama os seus discípulos a orar. Mas sabe o que os discípulos fazem? Muito ao contrário de orar, eles dormem. E aí Jesus começa a orar, orar. E sabe o que acontece? Jesus sofre uma metamorfose. Jesus, ele aparece vestido de branco, envolto em raios, e eles veem pela primeira vez Jesus em sua glória total. Irmãos, preste muita atenção. Isso daqui, se você entender isso daqui desse sermão, eu acho que você vai entender tudo aquilo que eu quero transmitir. Jesus convidou os seus discípulos para orar, para que eles sofressem também uma metamorfose, que é uma transformação de dentro para fora. E Jesus, ele passa por isso nesse texto. E é óbvio que Jesus, ele é Deus, ele é perfeito, ele é santo, e ele não precisava ser transformado, mas ele estava apresentando aos seus discípulos a mesma maneira que ele foi transformado de dentro para fora, os seus discípulos também seriam transformados. Era isso que Jesus queria ensinar, que por meio da oração, por meio das disciplinas espirituais, por meio da sua busca diária, você sofre uma transformação de dentro para fora, e você sai de um padrão flexível, em que você é um acomodado no seu pecado, e você vai para a forma da palavra de Deus, que é imutável, é inerrante, é santa. Isso significa, sabe o que, irmão? O evangelho é maravilhoso, sabe por quê? Tem um monte de gente que está aqui, que vivia falando palavrão. Agora, sabe por que não fala mais? É porque foi andando com Jesus. Foi andando com Jesus, foi lendo a Bíblia, foi vendo a palavra de Deus, foi estando aqui e falou: olha, isso não é mais para mim, não é ninguém que está me obrigando. De dentro para fora, eu não quero mais isso. Tem gente aqui que vivia uma vida promíscua, com relação sexual atrás de relação sexual, trocando de pessoa em pessoa. Mas sabe por que a pessoa não faz mais isso hoje? Porque ela foi lendo a palavra de Deus, foi lendo a palavra de Deus. Ela teve momentos de jejum, ela foi orando, e hoje ela não quer mais essa vida para ela, porque o fogo queimou a antiga mentalidade dela, e agora ela não tem mais uma forma flexível, ela tem a mente de Cristo, a palavra de Deus enraizada no seu coração. É isso que, sabe o que? Isso prova que Jesus está vivo. Porque o ateu pode vir aqui e falar: olha, Jesus não existe. Tudo bem, vou te fazer uma pergunta. Me traz aqui algumas pessoas que foram transformadas pelo ateísmo. E eu vou te mostrar aqui ex-prostitutas que agora são esposas de um só marido e servem na casa de Deus. Me traz uma pessoa que foi transformada pelo ateísmo, e eu vou apresentar aqui várias pessoas que viviam nas drogas, mas agora são libertas pelo nome de Jesus e tem uma linda família e são pastores. Me apresenta alguém que foi transformado pelo ateísmo, e tem um monte de crente aqui que está sendo transformado de glória em glória, de transformação em transformação, pelas disciplinas espirituais. Como é que está a sua vida de busca a Deus nas disciplinas espirituais? Será que você não tem negligenciado isso tão fácil? Porque olha, é cômodo a gente achar que vai vir no final de semana no Legacy e vai receber de Deus e vai ser transformado. Mas aí chega segunda, terça, quarta, quinta e sexta e não lê a Bíblia, e nem ora. Jejum, não sabe a última vez que fez. Irmão, deixa eu te falar, Deus está a fim de queimar a sua mentalidade antiga. Tem como a imoralidade sexual parar de ser algo que você fica igual um cachorro no cio, não consegue se controlar, e ter uma mente que é santa. Você não vai mais olhar as pessoas como um pedaço de carne para ser consumido e descartado. Muito pelo contrário, você vai enxergar elas como almas para o reino de Deus. A mente de Cristo, a mente de Cristo, a mente de Cristo. Tem transformação diária para mim e para você. E eu, como cristão, porque muito antes de ser pastor, eu sou cristão, eu sou filho de Deus, eu preciso de transformação diária. E é impressionante que todo dia parece que Deus tem algo para me ensinar. Parece que um dia eu abro a Bíblia e o que Ele quer falar comigo
é sobre como eu controlar melhor a minha ira. E parece que tem dia que ele vem no dia seguinte e fala: olha, eu quero te ensinar como tratar melhor quem está à sua volta. E parece que tem dia que ele me ensina como descansar mais em Deus. E tem outros dias que ele me ensina a como buscar Ele melhor. Irmão, todo dia Deus tem uma lição na pessoa de Cristo para você aprender e imitar. A santificação não acabou. Eu e você não estamos maduros na fé o suficiente. Sabe qual que é o problema de muitas pessoas que estão aqui? Nós não progredimos mais na fé porque achamos que já estamos maduros demais. E quando um fruto amadurece, ele está prestes a cair e apodrecer. Quando você se acha maduro demais, você está prestes a apodrecer. Mas se nós não achamos que estamos maduros, nós vamos continuar em santidade, santidade, crescendo, 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 crescendo. Tem um nível maior de santidade em Deus. Deus quer devolver a paz da sua consciência, você conseguir adorar Ele, você conseguir replicar o que Ele fez. Essa é a vontade de Deus. Deixa o fogo queimar. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus?